a lição de domingo, 22 de fevereiro de 2026. Reconciliados de obras más. Segundo o apóstolo Paulo, a reconciliação com Deus é um dom gratuito, a graça que ocorre exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e não por meio de obras, sejam elas boas ou más. As obras más são a manifestação do pecado que nos separa de Deus, e delas somos perdoados pela obra de Cristo na cruz. Os pontos-chave da teologia paulina sobre este tema são os seguintes. Primeiro, reconciliação através de Cristo, por Cristo. Paulo explica que Deus, por meio de Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Isso significa que Deus não imputa as transgressões, os pecados, as obras más das pessoas a elas, mas as perdoa através do sacrifício de Jesus. Segundo, salvação pela graça mediante a fé. A justificação, ser declarado justo diante de Deus, não é alcançada por mérito humano ou pelo cumprimento da lei, no caso as obras, pois todos pecaram. É um dom, uma obra de Deus recebido pela fé. Terceiro, obras como evidência. Embora as obras não salvem, Paulo ensina que a fé salvífica produz boas obras como resultado e evidência da salvação e da nova vida em Cristo. Somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Terceiro, o ministério da reconciliação. Aos crentes é confiado o ministério da reconciliação, que é a tarefa de proclamar essa mensagem ao mundo, que as pessoas podem se reconciliar com Deus através de Jesus. Resumindo, as obras más são o problema que a reconciliação resolve. A solução não está nas obras humanas, mas na intervenção divina, através de Cristo, acessível pela fé. Louvado seja Deus pela reconciliação. Leia Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. O que significa dizer que estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele? O que a morte de Cristo obtém por nós? Veja também Efésios capítulo 5, versículo 27. O pecado nos separou de Deus e vivíamos longe da vontade dele. A morte de Cristo nos reconciliou com Deus para sermos santos e sem culpa diante dele. A natureza humana é pecaminosa, separada da justiça de Cristo, e sem ele continuaríamos na deplorável condição de pecadores infectados pelo pecado e sem nenhuma condição de sermos aceitos por Deus. Basta olharmos para o Éden para confirmarmos que Deus é quem busca o ser humano para a reconciliação. A pergunta, onde estás? Faz parte da busca para oferecer a solução que teria um alto preço com a morte de Jesus na cruz. Só ali, na cruz, é que a reconciliação se tornou possível, visível e prática para justificar o pecador arrependido e pronto para ser reconciliado. Para entendermos a reconciliação, precisamos ter as 3 visões do Evangelho. Primeiro, somos incapazes de nos salvar, por isso Jesus veio e morreu por nós. Segundo, quando aceitamos a morte de Jesus por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. E terceiro, a nova vida que já temos é resultado da reconciliação, da união com Cristo, que passa a viver sua vida em nós. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, como em Gálatas 2, versículo 20. Um pedaço de barro caiu de um caminhão na rua de uma grande cidade. Se nada acontecesse de extraordinário, dentro em breve o barro ficaria esmagado nas rodas de algum veículo. Um senhor idoso, porém, que por ali passava, olhou aquele barro desprezado e o apanhou. Chegando em casa, no lar humilde, aquele velhinho, trabalhando com a fértil imaginação, começou a imprimir novas e belas formas àquele pedaço de barro. Com toda a paciência,
amor e, com muito jeito, foi cortando o barro pouco a pouco, até que depositou sobre a mesa uma linda e delicada imagem da Bíblia e, sobre ela, a figura de uma tosca cruz. Dali, o hábil artista fez surgir os símbolos da reconciliação entre o homem e Deus: a cruz e a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos orienta, e a cruz que reflete o amor divino por cada um de nós. E que Deus nos abençoe.